Muito bom dia a você de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um final de semana aqui na sua TV Arapuã. Desde já eu agradeço a companhia de todos, tá certo? E vamos para mais um programa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante e que infelizmente tem virado rotina na nossa saúde pública. A gente está falando de depressão, tá certo? Vamos falar sobre esse assunto muito importante. E aqui no estúdio eu vou conversar mais sobre esse problema. A gente vai saber como diagnosticar, como tratar, esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto com a doutora Cleia, que é psicóloga, tá certo? E a gente vai falar também até que ponto a amamentação é importante para a mamãe e o bebê. Fica comigo, saúde de você está no ar. Olha, gente, começando o Saúde Você de hoje, e dados da Organização Mundial de Saúde revelam que o nosso país, é o segundo maior das Américas com o maior número de pessoas depressivas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E a depressão é um dos fatores que pode influenciar os pensamentos suicidas. E o Centro de Valorização da Vida, através do DISC 188, em atendimento qualificado, tem um atendimento qualificado para precisão, para as pessoas que estão sofrendo desse mal. Confira. Tem 20 anos que Lani sofre de depressão. Há mais de não depende de medicamentos. Uma vitória que faz questão de compartilhar. Eu fui diagnosticada com depressão ainda muito jovem, há mais de 20 anos. Nessa época ninguém falava sobre depressão. A pessoa era doida, era preguiçosa, era qualquer coisa, menos doente. Eu fiz meu tratamento com psiquiatra, medicação e acompanhamento com psicólogo. Ultimamente eu estou muito bem, graças a Deus. Tem mais de um ano que eu não estou tomando medicação nenhuma, nem estou sendo acompanhada por psiquiatra. Mas quando precisa, quando eu sei que tem necessidade, eu volto para ele, certo? O que eu quero com isso? Ajudar outras pessoas que sentem isso. Que eu sei o que é dor na alma, eu sei como dói. Eu sei que as pessoas não entendem, só a gente que sente, que entende, certo? O primeiro passo é reconhecer que você está doente e procurar uma ajuda de um profissional, de um psiquiatra, e fazer o que ele mandar você fazer. E a depressão é um dos fatores que podem influenciar nos pensamentos suicidas. Mas o DISC 188, número do Centro de Valorização da Vida, faz uma escuta qualificada para ajudar essas pessoas. O Centro de Valorização da Vida, hoje ele funciona através do telefone 188. É uma ligação gratuita que você pode ligar de qualquer cidade do Brasil. E haverá sempre um voluntário do outro lado da linha que vai te dar apoio emocional. E lógico, as pessoas que têm pensamento suicida e queira compartilhar, também vai ter um voluntário do outro lado da linha para fazer essa escuta. Além dos que entram em contato em busca de apoio emocional, o CVV ainda atende um outro grupo que precisa de muita ajuda: os familiares dos suicidas e também os sobreviventes. O problema é que faltam voluntários para dar continuidade a esse projeto. O GÁS é um outro programa do CVV que visa dar um apoio emocional aos sobreviventes do suicídio e aos enlutados, às famílias, às pessoas que foram impactadas. E é um programa muito bonito, porque a gente reúne no mesmo local uma pessoa que tentou o suicídio e está ali vivo, e um familiar que perdeu. Ele vai relatar o que levou aquilo. E a outra vai relatar a dor de não ter aquele amado presente. Então, são duas dores distintas, né? E aí, tenta, dessa forma, encontrar algo para conviver com esse luto, porque é um luto eterno. É um luto que não vai ter resposta, mas que não vai estar sofrendo sozinho, vai encontrar pessoas que entendem a dor do outro. Larissa já precisou do serviço e hoje se tornou voluntária. Ela começou faz 2 meses. Após um treinamento,
se sente bem para apoiar desconhecidos. Eu tinha muita dificuldade para falar sobre os meus problemas. Então, eu sentia que eu tinha mais facilidade em escrever. E eu escrevia lá e ela sempre me acolhendo e eu saí de lá bem, entendeu? Então, eu vi que eu poderia fazer aquilo um dia quando eu tivesse, não, agora eu posso ajudar em vez de ser ajudada. É só um jeito de retribuir tudo que eu já tenho alcançado, assim, que tem acontecido na minha vida de bom. Toda pessoa que gostaria de dedicar 4 horas semanais a um serviço de voluntariado e tenha acima de 18 anos, é convidado a fazer parte do nosso grupo de voluntários, né? Entre no site do CVV, cvv.org.br, no campo voluntariado, lá você vai fazer sua inscrição. E aí você diz se você quer trabalhar num posto, quer no 188, no CVV Web, se você gosta de utilizar o chat para conversar. Então, por e-mail. Então, são vários serviços que o CVV coloca. Aqui em João Pessoa, nós temos o 188, né? E somos carentes, né? Somos 27 hoje, né? E para você ter ideia, para o posto de João Pessoa, ele por si só ser 24 horas, precisaríamos de mais de 60 voluntários. Então, venha fazer parte do nosso voluntariado, venha passar um tempo conosco, que você vai ter uma experiência de vida muito boa, né? A pessoa que entra no CVV, ele aprende a ouvir. A gente desenvolve a escutatória, como se diz, né? E isso faz muita diferença na nossa vida. É um assunto que muita gente ainda não dá tanta importância, mas que tem que ser falado sim. A gente, todo mês do ano, tem uma cor que representa uma doença e o mês de setembro é o mês amarelo, né? O setembro amarelo, que é justamente puxando um pouco para esse lado da depressão também, de combate e prevenção ao suicídio, que é justamente o que a gente quis falar um pouco nessa nossa matéria. Mas aqui no estúdio, para falar um pouco mais sobre as consequências da depressão, a gente vai conversar agora com a corrigindo até que no início do programa eu falei psicóloga, neuropsicóloga, Cléa Brito. Seja bem-vinda mais uma vez. A casa sempre sua, um assunto importante que a gente, como eu falei anteriormente, tem que estar levando para a nossa população, porque como a nossa reportagem mostrou, a personagem falou que há 20 anos ela descobriu que tinha depressão e não se falava sobre esse assunto. Era taxada como doida, né? Isso. Bom dia a todos. É um tema muito importante. Eu quero lhe parabenizar de você trazer esse tema a ser discutido, porque a incidência está enorme, né? Então, o que é a depressão? A depressão é um transtorno de humor, né? Que ele caracteriza por uma tristeza profunda e também um sentimento de desesperança. E é devastadora na condição humana. Então, ela tem vários sintomas, como você colocou a questão do vídeo aí da senhora, que não era comentado, que ela, há 20 anos, né, que ela foi diagnosticada. Então, a depressão ela tem várias fases. Ela é dividida em várias, em leve, em moderada, em severa. Então, assim, no caso dela, há 20 anos, foi um quadro mais severo, né? Inclusive, ela até melhorou. Então, a depressão ela é bastante devastadora na vida do ser humano. Eu costumo muito classificar ela em 4 aspectos, que é o humor, né? As pessoas que desenvolvem o quadro de depressão, ela tem um humor muito atingido, que é a tristeza, que é a falta de interesse, que é o prazer de fazer as coisas que você fazia anteriormente com tranquilidade e hoje você sente a dificuldade com a doença de fazer. Ela afeta também a questão do nosso pensamento, né? O pensamento da gente é muito importante, porque através do pensamento das ideias que a gente executa na nossa vida. Então, assim, as pessoas com depressão, elas começam a desenvolver um pensamento destrutivo, pensamento negativo. Eles começam a se culpar, a se achar que ele não é útil, que ele é um fracassado, que ela não tem condições de realizar as atividades porque não tem o prazer devido à doença. Eles começam a desenvolver esse pensamento e até a ideia de suicídio. E também afeta a parte física, que é a falta de energia, aquelas pessoas que sentem dificuldade de sair da cama, para ir trabalhar, para ir fazer as atividades do lar, para executar suas atividades profissionais. Então, eles ficam sem energia.
Então, a depressão, os sintomas principais é a questão, eles sentem dores no corpo, uma fadiga, aquele cansaço, você trabalha bastante, você sente um cansaço enorme e não fez nada. Então, por que eu estou tão cansada? Então, o quadro depressivo, ele leva a isso. E a interação social, né? Que as pessoas se isolam, começam a recusar convites para sair, tem dificuldade de se relacionar. É tanto que a gente lá no consultório, a gente pede muito os pacientes que são acometidos por depressão, que eles não tomem nenhuma decisão, principalmente em relação a casamento, a namoro, a relacionamento, porque eles têm dificuldade, né? Eles não estão bem. Então, você veja como ela é devastadora, ela afeta vários aspectos, o humor, a parte física, a interação social. Eles têm perda de peso, outros sentem dificuldade de dormir, às vezes uns dormem demais. Então, assim, é devastador a sintomatologia da depressão no ser humano. E aí, a depressão é taxada muitas vezes como frescura, como falta de Deus, né? Isso. E não é bem por aí, Isso. né? Tem que desmistificar realmente essa situação. Exatamente. Veja bem, existem causas, né? As causas da depressão. Então, existem várias causas, mas as principais que eu acho importante colocar aqui é a parte genética. Sabia que tem o percentual de 30% a 70% de pai ou de mãe ou de avô que sofre de depressão é uma predisposição de você ter. Se você tiver um pai ou uma mãe que já teve o quadro de depressão, você tem uma predisposição de 2 vezes mais você sofrer de depressão. Se você tem o avô, o pai e a mãe, são 3 vezes. Então, é de 30% a 70%. A família que sofreu de depressão, você tem essa predisposição. E também, uma das causas importantes são os eventos estressores, que são gatilhos, sabe? São gatilhos. Por exemplo, um divórcio, uma perda de emprego, um abuso sexual na infância, né? Às vezes as crianças que não são muito bem cuidadas na infância, na fase adulta, na adulta, pro resto da ele vida, né? tem exatamente a predisposição de ter esse sofrimento, esse quadro depressivo, e também a questão o desemprego, sabe? A privação do sono. O sono é muito importante para a gente, e a privação do sono também é um fator de risco. E outra questão importante é a questão das atividades tóxicas. Por exemplo, drogas, alimentações com muito carboidratos. É muito importante essa questão da alimentação, que às vezes as pessoas não dão importância. Assim como a atividade física. Né? Exatamente. A questão do açúcar, a questão dos carboidratos, a questão de muitas drogas. Isso também é uma predisposição para você ter. E essa questão da questão química, que aí é onde está, às vezes as pessoas sentem... chora sem causa aparente e não sabe, mas por que eu estou tão sensível? Então, nós temos um cérebro, que a gente tem uma área cerebral que é responsável pelo estado de humor da gente, que é a parte límbica do nosso cérebro, e tem umas substâncias químicas, que é responsável pelo estado de humor da gente. Então, uma diminuição da serotonina, que é uma substância química, as pessoas ficam mais sensíveis, se sentem medo, se sentem mais ameaçados. Sabe aquelas pessoas que, aquela menina, a gente não pode falar nada, que ela já chora, ela nesse momento está dessa forma, se a gente diz alguma coisa, ela está muito sentida, né? A gente escuta muito isso. Então, quando a gente tem uma diminuição da serotonina, a gente começa a se comportar dessa forma. Outra substância química que é responsável é a noradrenalina, que é a falta de motivação. A gente fica muito sensível à dor. Então, a depressão dá dor no corpo. Então, a gente fica muito sensível à dor. E a outra substância é dopamina, é a responsável pela motivação, né, pelo prazer da gente realizar as coisas. Então, essas principais, são várias substâncias químicas, mas essas principais substâncias químicas, quando elas estão diminuídas, a gente começa a se comportar dessa forma. E a mal comunicação neuronal. Então, assim, a depressão, é importante ressaltar aqui que a depressão, às vezes, é muito confundida com, ela está demenciando. Por quê? Porque ela afeta as funções cognitivas do cérebro. Então, com essa diminuição da substância química, nós temos uma comunicação neuronal de neurônios, de sinapses. Então, como essa substância fica diminuída, então a comunicação neuronal é lenta.
Então a gente começa a sofrer uma velocidade de processamento lenta, a gente começa a sentir déficit cognitivo, uma deficiência de memória de curto prazo, déficit de atenção. Às vezes a gente se encontra como se fosse uma neblina no cérebro, que as ideias elas não se organizam. O excesso de medicamento também pode fazer isso, Também, né? com certeza, o excesso pode, tudo em excesso é prejudicial, né? Como diz o ditado, tudo demais é veneno, né? Exatamente. E aí, sobre nosso tema, a nossa equipe foi até as ruas da nossa capital para saber o que as pessoas entendem sobre esse tema depressão ou se até já sofreram com o problema. Acompanhem. Sentem tristeza, né? O estresse, né? Cansaço, fadiga, né? Falta de companheirismo também, né? Solidão. A gente vê, mas a gente não sabe, a gente não sabe de tirar o diagnóstico, a gente não sabe, a gente não estudou, não fez universidade, mas a gente olha assim, desse acaba também perturbado aí. A meditação é fundamental. A meditação, a oração, não precisa ser católico, protestante, espírita, uma oração qualquer. Você senta num canto desse aqui, como aqui, essa praça linda e maravilhosa, você fica sentado ali meditando, conversando com Deus. É o suficiente para você afastar a depressão. A ansiedade de comida muito, comendo muito, né? Compulsivamente, né? E daqui para frente, muita gente vai ter essa depressão, né, filha? E a gente acabou de ouvir depoimentos das pessoas nas ruas, né, da nossa cidade sobre o tema depressão, que é o nosso tema de hoje. Então, doutora Cléa, até que ponto a gente tem que saber agora, elas estão certas ou não sobre depressão? A gente, às vezes, não dá importância, até no próprio ambiente de trabalho. As pessoas estão ali só falando trabalho, trabalho, trabalho. Ninguém sabe o que é que está se passando na vida do outro. Ninguém sabe o que é que está se passando na mente do outro. E, de repente, quando os gatilhos vêm de uma forma tão forte que o ser humano literalmente tem um piripaque. Exatamente, porque como eu coloquei aqui, é um quadro que mata, né? É uma doença que mata e ela está muito relacionada ao suicídio, 90%, né? Ao suicídio, e que aumenta o nível de estresse e as substâncias tão fortes para chegar nesse desmaio, né? Chegar em afetar os relacionamentos na sua área de trabalho. Provavelmente essa pessoa deve ter um estresse de nível exaustão, que uma coisa vai puxando a outra. Se eu tenho um nível de cansaço, fadiga cerebral, que a depressão provoca, ela pode provocar também essa questão do desmaio, né? É devastador. O quadro de depressão é devastador na vida humana, porque ela mata. A gente falou sobre Alzheimer durante esse mês, e aí, quer dizer, vai falar. E aí, a questão da parte neurológica em si. Né? A gente estava até conversando nos bastidores que hoje em dia está tudo muito relacionado, uma doença a outra, um sentimento a outro, a parte física, a saúde física, a saúde emocional, até a saúde espiritual também, que as pessoas começaram a dar mais importância para isso. E aí vem o trabalho juntamente do psiquiatra, do psicólogo, de um neuro, quando necessário. E até que ponto a depressão a gente pode considerar importante num tratamento, por exemplo, neurológico, ou pode desenvolver algumas doenças neurológicas? Olha, é um fator de risco, né? O quadro de depressão, porque ela vem como um episódio depressivo, aí você não cuida, aí vem a fase moderada, a severa. Então, a parte neuronal, ela fica afetada, a comunicação neuronal. E o Alzheimer são mortes celulares. Até agora não tem nada, pesquisas, estudos que comprovem o Alzheimer. Porém, no consultório, nas histórias de vida que a gente tem acompanhado de muitos anos, que eu tenho 20 anos de profissão, e a gente tem observado, sim, a saúde mental, como é importante para não desenvolver doenças neurológicas. Então, o que é que acontece muito no quadro de depressão? É muito comum acontecer isso no consultório. O paciente vem com queixa de deficiência cognitiva. Então, o que é que acontece? Se você não faz uma investigação precisa, você pode até ter o diagnóstico de um Alzheimer inicial. Por quê? Porque a própria depressão afeta, como eu falei anteriormente, pela dificuldade da comunicação neuronal.
O Alzheimer é morte de neurônio. Você tem um neurônio aqui e outro e você faz a comunicação. Quando você está com quadro depressivo, os neurônios eles ficam como se fossem preguiçosos. Vamos dizer assim para que as pessoas entendam. Então, há uma dificuldade, né, dessa comunicação sinapsa. Então, afeta de imediato a área frontal da gente, que é a atenção, é responsável pela concentração, pela memória de curto prazo e pela execução das atividades. Por isso que as pessoas com quadro de depressão, eles têm dificuldade de realizar as suas atividades, porque ele afeta a área frontal que é responsável por essa condição de você executar as suas atividades. Então, é muito confuso quando o paciente chega no consultório com um quadro de depressão mais severo e com um quadro de demência. Então, hoje, lá na clínica, na psiconeuro, a gente tem um núcleo de avaliação neuropsicológica, a gente consegue separar, não, esse caso, essa função neurocognitiva, que essa demanda que o paciente está trazendo não é um Alzheimer, é uma depressão no grau elevado que já está atingindo a área neuronal funcional do seu cérebro. Ou seja, os sintomas podem acabar até se confundindo, né? Isso, exatamente. E aí, quando se trata da parte infantil, as crianças, eu costumo dizer que se torna um pouco complicado o diagnóstico, porque criança, às vezes, não sabe falar o que está sentindo e o idoso fala demais o que está sentindo. Às vezes, nem sente, mas ele está ali falando o que está sentindo. E aí, hoje em dia, nessa época, querendo ou não, de pandemia que a gente ainda está vivendo, a depressão está acometendo muitos idosos. E aí, voltando um pouco para a questão de idade, as crianças também estão sendo mais afetadas. E se sim, como está sendo o tratamento para elas? Sim, nós hoje deixamos há 2 anos atrás uma demanda, né, da saúde mental e hoje nós encontramos umas novas demandas e mais severas. Já está chegando os quadros mais severos. Em relação ao infantil, está acontecendo muito. A primeira característica é o isolamento. É gostar muito de estar no seu mundo. Então, é importante os pais observarem. Não gosta de estar com os colegas, de falar com alguém. E foi esse estímulo com a pandemia, houve esse estímulo, né? De ficar mais reservado. Então, quando vocês observarem os sinais de isolamento, não quer mais conversar, não quer mais brincar, quer ficar naquele mundo, então você já procura um especialista. E o que a gente também tem observado muito é o atraso de fala nas crianças por falta de estímulo no período da pandemia. E esse atraso de fala pode ser ocorrido através realmente de falta de estímulo, por falta da escola, de estimulação ou por um caso de depressão. Certo. Eu sei, não é sua área, mas assim, para as mamães e os papais até ficarem sabendo mais, a questão da fala, até que ponto pode ser normal ou não, e eles devem se preocupar com uma possível depressão, alguma coisa assim do tipo? Isso, por exemplo, aquelas crianças de idade entre 3, 4 anos, certo. E aquela dificuldade de falar, de não estar escrevendo ou falando frases. Então, eles observem, porque às vezes tem como identificar rápido se é decorrente de uma falta de estimulação por conta da falta das escolas ou se realmente ele já está desenvolvendo um quadro depressivo, porque afeta a comunicação. E aí é o seguinte, quem teve depressão uma vez, se torna um pouco mais delicada a situação e tem que ficar sempre atento, porque é como se tivesse aquela doença ali sempre guardada e que pode explodir a qualquer momento. Então, é mais fácil quem já teve depressão ter os gatilhos de desenvolver uma nova depressão, né? E aí, até para quem teve, se torna mais interessante na questão do tratamento, porque ela já sabe o que está sentindo. Eita, tem algo diferente. Vou começar a me alertar mais. Vou fazer uma terapia, que antigamente a gente via... Para que eu vou procurar um psicólogo? Né? Eu não estou doida. Mas se todo ser humano tivesse a consciência e paciência realmente de cuidar mais da saúde mental, a gente não passava tanto por isso, né? Isso, e a incidência está muito grande e a demanda está muito severa, vem com um quadro já severo. Porque existe o episódio depressivo leve, existe o moderado, existe o severo. Então, o severo ele já está mais relacionado com o quê? Com suicídio. Então, hoje, a demanda de hoje nas clínicas está mais com o quadro severo. Então, o discurso hoje é que eu não sirvo mais para nada, é que eu prefiro, o discurso maior, eu quero me internar para passar um tempo fora do mundo. Isso que a gente mais escuta. Eu não sirvo mais para nada, eu vou procurar uma forma de sofrer,
né, de tirar minha vida, tirar essa dor, porque o suicida, ele não quer se matar, ele quer tirar aquela dor que o próprio quadro de depressão provoca. Aham. Então, assim, é muito importante que a gente observe nesse período infantil, adolescente, essa questão do isolamento, né? De não querer estar perto da família, de não querer estar conversando com um amigo, é muito importante. A incidência está muito grande e a depressão mata mesmo. Mata, é verdade. E aí, depressão para você em casa é o nosso tema de hoje. A gente está conversando aqui com a neuropsicóloga, a doutora Cléa Brito. Muito obrigada, doutora Cléa, por sua participação aqui hoje. Sempre muito importante. E aí, vamos procurar até outros temas para estar trazendo também sobre a saúde mental, que a gente gosta sempre de estar abordando. E aí, deixa um recadinho final para quem está em casa. O que é que eu convido a população a prestar muita atenção, principalmente nos adolescentes. Por quê? Porque a taxa de suicídio no período, na faixa etária de idade de 15 a 29 anos, hoje nós temos um país no terceiro país de morte, né, de suicídio. Então, assim, hoje a gente está com o quê? 12 milhões de pessoas com quadro de depressão. Então, assim, observem, procure ajuda. Hoje já tem tratamento para isso. Hoje nós temos psiquiatra, nós temos psicólogos, nós temos hoje lá na Psiconeuro, a gente já tem aparelhos que trabalham a depressão, sabe? Que ajuda na recuperação mais rápida do quadro de depressão e de ansiedade. Então, fique atento que o caso é sério. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutora? Mais uma vez. É, e a você de casa, não sai daí. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.